fazer. Estamos aqui porque cremos que há um Deus maravilhoso que cuida de nós. Estamos aqui porque também temos o privilégio de adorar a Deus conforme esses louvores, para a honra e glória do teu excelso nome. O Senhor merece toda a nossa adoração. Quero convidá-los para vocês abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. E Deus colocou no meu coração uma palavra que assim, para mim foi muito boa. O poder de Jesus sobre os problemas humanos. Nós lemos ainda há pouco o Salmo 51, onde Davi recebeu a visita do profeta Natan, após ter cometido um grave pecado, e ali naquela oração, Deus purificou, limpou e perdoou o seu pecado. E esse texto que nós vamos ler, no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, a partir do versículo 21, nós vamos ver também um problema de uma mulher que foi ao encontro do Senhor Jesus. Vocês podem acompanhar nas suas Bíblias, farei a leitura e vocês têm talvez versões diferentes, mas o assunto sempre é muito claro. Marcos capítulo 5, versículo 21 diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: Minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que ela seja salva e viva. Jesus foi com ele. Versículo continua: Uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Versículo 25. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: Se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Versículo 29. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Versículo 31. Os discípulos responderam: O Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: Quem me tocou? Ele, porém, olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: Filha, você foi salva, porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. Esse texto, por si só, ele fala muitas coisas. Vivemos num mundo com muitos problemas, um mundo cheio de doenças, de males, problemas diversos. E é interessante que Jesus recebeu um convite. Ele estava indo em caminho de uma visita que recebera, e ele estava indo para atender o pedido da filha de Jairo, que estava morrendo.
E nessa caminhada, Jesus encontra então essa mulher que sofria de uma hemorragia crônica. E o problema dela, naqueles dias, não era nada fácil. Ela tinha um problema físico, mas também um problema social. Por segundo as leis daquela época, as leis vigentes, lá do Antigo Testamento, se você for em Levítico capítulo 15, 25 até o 33, se alguém tocasse numa mulher com hemorragia, estaria sendo considerado impuro. Não somente a mulher, mas também quem tocasse nela. E Jesus aqui nesse texto, ele atende esse pedido. Jesus dá uma cura imediata e a conforta. Uma das coisas que me impressiona é que nós sabemos o nome dessa mulher, mas me chama a atenção a atitude extraordinária dela e deixa para nós muitas lições como exemplo de alguém que vai à luta para resolver o seu problema. E nos inspira também para que, como servos do Senhor, que estamos a serviço de uma causa muito nobre, dizemos testemunhas autênticas do poder da misericórdia de Jesus para abençoar pessoas. Quantas vezes nós nos calamos, quantas das vezes nós também não exercemos essa função importante. Porque quem conhece a graça e a misericórdia do Senhor, o poder extraordinário de Cristo Jesus, nosso Senhor, é algo profundo que merece ser proclamado a alto e bom som. Versículo 25, eu gostaria que vocês acompanhassem na Bíblia de vocês. Nós vamos encontrar aqui que era, na verdade, um grande sofrimento. Temos plena consciência que vivemos num mundo infestado de doenças, das mais diversas causas. E apesar de todo o avanço da ciência, sempre surgem doenças terríveis que mexem com o nosso psique e nos faz ficar muitas das vezes preocupados, como tivemos esse tempo que foi muito terrível, essa pandemia mundial, e ameaçou muita gente ficou muito preocupada, perdeu o sono e muitos morreram. Então, quando temos a condição de estar aqui nesta noite voluntariamente, viemos aqui sem ser forçado, sem ser obrigado a vir, viemos porque cremos que Deus merece o nosso louvor, a nossa adoração, porque eu penso, é um grande privilégio quando a gente está com saúde. A saúde não tem preço. E muitas das vezes nós não damos valor e às vezes estragamos a nossa vida com problemas que sabemos que são terríveis para a nossa saúde, como os vícios de diversas formas que conhecemos, pessoas que estão estragando a sua vida com coisas terríveis que não fazem bem, né? E a gente vê alguém que estava aqui procurando uma solução para o seu problema. E a Bíblia diz que essa mulher sofreu por 12 anos. E ela veio a Jesus como um último recurso para resolver o seu problema de saúde.
Versículo 27 e 28 dá uma noção de como isso aconteceu. Eu até faço aqui umas especulações, como ela soube que tinha alguém que tinha poder para resolver o seu problema, e eu creio que foi porque alguém falou: olha, tem uma pessoa chamada Jesus que pode resolver o seu problema. E ela aproveitou essa palavra de alguém que a Bíblia não menciona, alguém que tinha no seu coração um amor muito grande. Porque eu não sei se você já pôde observar que tem muita gente que não pensa só em si mesmo, pensa no outro. Tem gente que tem digamos, um prazer em ajudar. E eu aqui conheço algumas pessoas aqui da igreja que são extraordinárias, que fazem isso. Eu não sei que poderia falar nomes aqui, mas vou falar apenas de uma pessoa aqui, a irmã Eva. A irmã Eva tem esse amor para cuidar não somente de pessoas, mas de animais. Essa irmã, uma vez, pegou um gato que tinha sido atropelado aí, e ela pegou o seu dinheiro, pegou o seu cartão, gastou 5 mil por aí, e salvou o gato. Salvou o gato, porque colocou na mídia. Tem gente, olha quantas pessoas têm, porque ela não tinha essa condição de fazê-lo. E ela depois recebeu a ajuda de pessoas que gostam também dos animais e ajudou a pagar, né, irmão? E o gato está vivo até hoje? Você imagina como é importante. A irmã Eva se aposentou como cuidadora, como enfermeira que é, mas até hoje, de vez em quando ela pega a sua balinha e vai ali atender as pessoas, como atendeu lá o Jônio, quantas vezes ela saía daqui e foi lá aplicar, fazer a aplicação. Mas essa mulher aqui no texto, ela recebe essa notícia: olha, tem alguém que pode resolver o seu problema. E ela sai e ela creu na palavra, ela creu que Jesus podia resolver o seu problema. Talvez essa foi a sua única e última oportunidade. E ela foi à luta e não desistiu até que fosse atendida. Isso me chamou a atenção sobremaneira. Quero compartilhar. Primeiro, ela ouviu falar que Jesus estava passando em algum lugar e que não era nada perto. Ela estava muito longe. Se você olhar pelo texto e ver ali os relatos, ela estava em Cesareia de Filipe. E ela empreende uma caminhada e nada impediu que ela alcançasse o que ela estava buscando. Ela não mediu sacrifício para resolver o seu problema, mas ela sabia que alguém, que é a fonte da vida, poderia fazer. E aí nós podemos aqui falar algumas coisas. Para mim, essa mulher, ela teve uma persistência, ela sabia o que queria, mas também ela deixa para nós um exemplo de uma fé genuína, uma fé extraordinária. Ela acreditou em algo que é somente para quem tem
fé. Ela disse: se eu somente tocar nas vestes de Jesus, no seu manto, eu vou ficar curada. Isso é fé. Ela sabia que Jesus era alguém muito especial, que a cura que ela estava procurando poderia ser feita de modo completo e definitivo. Ela foi recompensada porque ela fez uma coisa muito boa: colocou a sua fé em ação. Exatamente isso que a gente precisa entender. Uma fé, ela só é concretizada se você empreender uma ação. E na vida tudo é assim. Tudo é assim. Alguém pode até pensar: eu vou vencer na vida material, financeira, e vai começar um negócio pequeno, e vai ter fé que se colocar um foco e fizer uma ação, o resultado virá. Foco, ação e resultado são 3 palavras fundamentais, e essa mulher, ela usa exatamente isso. Ela colocou um foco que Jesus podia resolver o seu problema, mas ela não ficou parada, ela vai, ela caminha, e quando ela chega lá, ela então teve a resposta da sua fé. Aqui eu creio que, preparando essa mensagem, a gente lê comentaristas, pessoas que conhecem bem os originais, pessoas que têm, assim, ajudam muito no entendimento. Não havia nada de mágico nas roupas de Jesus, mas dele, sim, saía um poder autêntico. E Jesus tinha um amor sobrenatural pelas pessoas, pelos seres humanos. É possível até que alguém hoje ainda tenha esta crença de tocar numa peça de roupa, alguém que faça uma unção em uma peça de roupa, mas não existe qualquer poder nisso. O poder vem de Jesus, que nos ama. A mulher, ela na verdade não confiava nas vestes de Jesus, mas no próprio Cristo envolvido por aquelas vestes. Nem mesmo a lei pôde impedi-la de alcançar o seu objetivo. A cura que ela queria exatamente vinha do poder sobrenatural de Jesus. O versículo 29 dá-nos a entender que algumas pessoas curadas podem até sentir o poder curador, que vem com uma vibração, com um calor, algo que vem mesmo da atmosfera terrena, como alguém que eu já falei aqui uma vez, uma mulher que foi curada ali na Igreja Batista em Campinho. Isso aconteceu antes de nós estarmos lá, depois nós fomos membros lá. E essa mulher tinha uma doença incurável, e ela, antes de ir para a cirurgia, ela foi e pediu ao pastor Edson Mira que queria ser batizada antes de passar pela cirurgia. E aí fizeram ali um domingo, fizeram o batismo à noite, de uma forma assim muito diferente do normal. E o pastor então perguntou: olha, quando eu estiver batizando, esse Deus que salvou a sua alma, você pode pedir
Ele tem poder para te curar. E assim aconteceu. Depois que ela vai se apresentar para a cirurgia, e o médico disseram ali, fizeram os exames, não tinha mais nada, não fora curada. Quando ela volta para a igreja e dá o testemunho, ela disse que na hora que ela estava sendo batizada, ela fez o pedido, uma coisa veio como que queimando ali aquela enfermidade. Então, exatamente isso deva ter acontecido com essa mulher aqui. Então, seja como for, que a gente não tem aqui detalhes, a cura que vem de Deus, ela é bem real, é maravilhosa, é grandiosa, pois nela reside o poder da grande misericórdia de Deus pelos seres humanos. Uma verdadeira cura acontece também nas nossas vidas, a cura espiritual. É coisa sobrenatural, coisa muito bela, né? A mulher, ela soube que o problema fora solucionado, tal como sabia antes da sua grave enfermidade. Ela experimentou com júbilo a cura espiritual que a livrou daquele sofrimento de 12 anos de lutas intensas. O versículo 30, quero que você dê mais uma olhadinha aí. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder ou virtude, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Quem me tocou? Essa pergunta de Jesus, ela nos faz pensar em algumas coisas. Essa pergunta é muito importante. E aí, os comentaristas que a gente vai ali pesquisando, dizem que essa pergunta de Jesus teve um objetivo muito grande: demonstrar para aquela mulher que ele não a reprovou por aquela atitude, pois todos ficaram sabendo daquele milagre extraordinário. Jesus valorizou de uma forma intensa a fé daquela mulher, para que ela soubesse que ela recebera uma cura física e também incluísse ali a sua cura social. Agora ela estava livre daquele estigma de carregar uma doença que não podia estar sendo tocada por pessoa. Ela estava livre totalmente do seu mal, porque de Jesus havia saído virtude, poder. A mulher foi curada, porque Deus, com sua grandiosidade, com sua maravilhosa misericórdia, resolveu curá-la e deixá-la livre daquele mal. No verso 31 e 32, a gente vai encontrar que essa narrativa ela é muito significativa. Os discípulos responderam: Senhor, está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. E aí a mulher se apresenta, sem dúvida, aqui tem uma lição espiritual. E os discípulos disseram: muitas pessoas tocam, porque a multidão pressionava, apertava Jesus, né? Nesse versículo, os próprios discípulos constataram que
Jesus estava atendendo as pessoas pelo seu amor sobrenatural. E aí nós temos que fazer aqui uma avaliação. Até hoje, em nossos dias, muitos sabem acerca do poder sobrenatural de Jesus. E muitos creem num Jesus que veio, morreu na cruz, que foi crucificado, que ressuscitou, e veio isso, ele fez por quem nos ama, ele quer que a gente tenha um contato com ele, fazer uma religação de um poder que havia sido perdido. Então muitos creem, mas poucas pessoas são transformadas por ele. Pense nisso, meu irmão, minha irmã. Você é uma dessas pessoas que ainda não reconheceu o que Jesus veio fazer por você? Jesus veio trazer para nós uma cura de uma doença que somente Jesus pode fazer. E requer então que a gente coloque a nossa fé em ação. Isso só vai acontecer se a gente crer de fato de verdade. E aí o Evangelho, a Bíblia Sagrada nos ensina como fazer. É uma experiência muito linda para aqueles que tiveram as suas vidas transformadas e hoje têm essa esperança de vida eterna. E Jesus corresponde sim àqueles que o procuram. Meus irmãos, como muitas pessoas aí poderiam estar com as suas vidas transformadas, curadas de vícios, de coisas terríveis que prejudicam a sua saúde, e não fazem por quê? Porque não entregam a sua vida totalmente ao Senhor Jesus. Isso é pela fé, é preciso buscá-lo. E há um texto, em Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Por que essas palavras estão assim, né? Enquanto, né? Porque há um tempo certo da gente buscar aquela bênção que a gente precisa. É importante a gente reconhecer algumas coisas. Jesus, ele estava no meio de uma multidão, mas ele se importa com cada um pessoalmente, individualmente. Jesus não olha para as multidões, ele olha para o indivíduo no meio da multidão. Versículo 33 diz o seguinte: então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, você foi salva por quem teve fé. Vá em paz e fique livre do seu mal. Ela temeu. Por que essa mulher temeu? Porque ela quebrou uma lei. Ela quebrou uma lei. Ela não podia fazer isso segundo a lei. Mas ela correu atrás. Não se importou. Levítico 15, 19. Para você ver o que está escrito. Levítico. E a Bíblia diz que ela temeu, porque pensou que ela tinha ultrapassado os limites da sua liberdade. Porque era uma liberdade que tinha os limites da lei. Para aquelas que viviam no seu tempo não poderiam fazer aquilo. Ela temeu a presença
poder avassalador. Olha, o poder de Jesus é sobrenatural. Tem até um corinho que diz: não há pecado ou culpa que ele não possa abençoar, nem cadeias ou prisões que ele não possa arrebentar. Esse é o Jesus que eu creio. Você também crê? Diz amém? Nós cremos porque é assim mesmo. Não há absolutamente nada que possa impedir o poder de Jesus para aqueles que o buscam com fé. Porque Jesus mesmo falou, deixou escrito: tudo é possível ao que crê. Tudo. Hebreus capítulo 11, versículo 1, fala de um dos textos sobre a fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso é fé, é você crer antes mesmo de você ver. A fé e o arrependimento fazem parte da conversão. E a mulher, ela recebeu dupla bênção: a cura física e a salvação da sua alma. E a palavra de Jesus: vai em paz, porque ela estava perturbada na sua mente, na alma e no corpo. Mas o poder da graça de Jesus transformou totalmente a vida daquela mulher de uma forma completa, física, mentalmente, psicologicamente e espiritualmente. Filha, a sua fé a curou, cura física, livre do seu sofrimento, e a salvação espiritual. Vai em paz. Essa história, ela é muito significativa, muito importante para a nossa vida, para que a gente também não desista em nada que a gente quer fazer. Jesus prestou atenção a uma pessoa no meio da multidão, porque ele se importa comigo e com você. Você crê nisso, meu irmão, minha irmã? Isso é verdade. Nós também podemos tocar em Jesus pela fé. Nós podemos fazer isso. Isso pode fazer diferença na minha vida e na sua vida. Porque algumas coisas, eu anotei aqui algumas coisas. Às vezes é um problema que a gente traz na nossa vida e tem problemas que às vezes a gente carrega desde a infância, às vezes um trauma, uma coisa que nos machucou, que a gente nunca deixou aquilo resolvido, e tudo isso, quando a gente pede com fé, ele limpa a nossa vida, dá uma visão e resolve, né? Às vezes são problemas que a gente carrega até mesmo do lado financeiro. Tudo pode ser resolvido quando a gente crê. Às vezes um pensamento negativo, uma coisa que prejudica a nossa vida. Tem gente que até diz: olha, para mim não tem mais jeito, né? Aliás, são dois problemas que a gente pode dizer. Tem pessoas que dizem assim: olha, isso eu já vi evangelizando, né? Aí eu não tenho problema nenhum, eu não preciso de igreja de Deus, porque eu não fumo, não bebo, não mato, não roubo, né? Eu sou uma pessoa, mas a Bíblia diz que todos nós precisamos de Jesus, porque nós somos o quê? Pecadores. E o pecado é uma chaga
que só é curada quando Jesus entra na nossa vida. E você pode e deve pedir a Jesus que cure alguma área da sua vida que você não tem conseguido resolver. Pode ser um problema físico, pode ser um problema familiar, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema emocional, na área psíquica, mas eu creio que pode ser um problema espiritual. Vamos entregar isso a Ele com fé, pois Ele pode e quer nos ajudar. Eu gostaria de orar por você. Gostaria que se você pudesse ficar de pé nesse momento. Quem sabe aqui nessa noite pode ter alguma pessoa ou alguém que vai ouvir essa gravação, que está dizendo, olha, para mim não tem mais jeito, para mim já fiz tudo o que tenho que fazer, que tive que fazer, já jogou a toalha, né? Jogou ali, já não tem mais esperança. Não faça isso. Entregue o seu problema, que Ele pode resolver, e Ele quer resolver, mas isso depende de nós. Pai, nós glorificamos o Teu nome, e aqui nesta noite, Senhor, nós queremos colocar diante de Ti as nossas fragilidades. Quantas vezes nós nos sentimos tão pequenos, Senhor, tão incapacitados que na verdade somos. Quantas vezes nós olhamos para dentro de nós mesmos e dizemos, puxa, eu não mereço este amor tão grande que o Senhor tem por mim. Porque Jesus, Ele quando veio neste mundo, Ele deixou a sua glória, e Ele entrou na carcaça humana para sentir nossas dores, mas hoje Ele está à destra do Pai, e de lá intercede por nós. E o melhor, Ele mandou o seu Santo Espírito para estar entre nós, nos ajudando em todos as nossas necessidades. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, nesta noite, quem sabe alguém aqui tem um problema, que acha que não tem mais solução, e eu te peço, meu irmão, minha irmã, agora, pense nesse seu problema, que você sabe qual é, eu não sei, e você entregue agora esse problema nas mãos do Senhor, e diga, Senhor, como o Senhor resolveu o problema daquela mulher, naquela época, que não havia cura para a sua enfermidade, o Senhor a curou imediatamente, com apenas um toque nas vestes de Jesus. E hoje, pela fé, nós queremos entregar esse problema, que o Senhor possa dar a solução. E aqui, Senhor, eu quero te pedir, em nome de Jesus, meu pedido nesta noite é por aqueles irmãos em nossa igreja que estão arrolados no rol de membros e abandonaram esta igreja, não sei qual motivo, aqui não tem vindo mais, que o Senhor possa curar, meu Deus. Às vezes é um problema até mesmo com razão, que tem coisas que as pessoas às vezes ouviram e a machucaram, como uma palavra mal colocada, mas que o Senhor pode curar, tirar, ó Deus, esses problemas que afastam as pessoas de nossa igreja. Estamos aqui numa comunidade onde a igreja investe grande parte da sua receita para abençoar a vida das pessoas, mas as pessoas não vêm aqui nem para dizer que te amam, ó Deus, que valorizam a existência dessa igreja. Ó Deus, nós te pedimos isso, Senhor. Tira todo impedimento que afasta as pessoas de te buscarem aqui nesse lugar. Mostra, Senhor, às vezes é um problema nosso, pode ser até do pastor da igreja, e às vezes são soluções que podem ser resolvidas com um toque apenas, no poder sobrenatural de Jesus. Nós oramos, agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, Ministério do Louvor tem mais uma canção, e com certeza vai ser muito importante a gente terminar este encontro com adoração. Eu quero também fazer um convite a você. Nossa igreja se coloca à sua disposição, meu irmão, minha irmã. Seja qual problema for, nós estamos aqui para te ajudar.
De segunda a sexta, essa igreja abre as portas às 6 horas da manhã. Olha, não é fácil. Mas quanto tempo já está? 2 meses, né? Mais, então. Então se você puder vir aqui orar antes de ir para o trabalho, faça isso, vai ser muito bom. A oração é a ferramenta que vai dar para você a alavanca do sucesso. Amém? Você crê nisso? Eu creio. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele venceu a mim, somente Ele, mais ninguém. A Deus seja se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que Ele venceu a mim, somente Ele, mais ninguém. A Deus seja se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro o que Ele faz. Eu adoro o que Ele é. Sabe que eu quero sempre será Deus. Eu adoro o que Ele faz. Eu adoro o que Ele é. Sabe que eu quero sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Poderoso Deus. Ele continuará sendo Deus. Obrigado, Pai. Pastor Cid. Você pode levantar sua mão, fé que você tem abençoar o seu irmão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto